Uma dúvida que muitas pessoas têm é de por que Aníbal foi deixado de lado durante sua campanha na Itália. Mesmo em uma guerra que decidiria o destino de todo o mundo, por que Cartago não enviou recursos e soldados para Aníbal? Vamos tentar descobrir. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição. Livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. Aníbal ficou por mais de uma década lutando em território italiano, recebendo pouca ajuda, praticamente nada na verdade, e mesmo assim conseguiu se virar por um longo tempo derrotando exército após exército, e conseguindo recursos e soldados por conta própria. Mas, depois de anos de guerra, ele teve que retornar para Cartago, onde foi derrotado por Cipião Africano na batalha decisiva de Zama. O Senado cartaginês recusou repetidamente os pedidos de ajuda e suprimentos de Aníbal, mesmo quando contavam com ele para vencer a guerra por Cartago. Esse tipo de comportamento não deveria surpreender Aníbal. O governo cartaginês havia respondido da mesma maneira a seu pai, Amílcar Barca, durante a Primeira Guerra Púnica. Mesmo assim, Aníbal continuou lutando, para tentar realizar a promessa que fez a seu pai, dizendo que usaria o fogo e o ferro para decidir o destino de Roma. Porque Cartago dificilmente faria qualquer esforço para apoiar Aníbal, apesar de seus sucessos. A política de Cartago, assim como Roma, era um esporte sangrento dominado por disputas políticas familiares. A própria Cartago era governada pelo Conselho dos Nobres, e os 104 que eram dominados por duas facções, paz e guerra. Hanão, o Grande, foi o principal opositor contra a guerra. Ele já havia sido o principal rival de Amílcar, e foi também o grande opositor de Aníbal. Lívio cita dizendo isso no início da Segunda Guerra Púnica. É contra Cartago que Aníbal está agora movendo, é Cartago que ele está sacudindo com seus arietes. As ruínas de Sagunto, que eu possa provar um falso profeta, cairão sobre nossas cabeças e a guerra iniciada contra os saguntinos deve continuar contra os romanos. Devemos, portanto, entregar Aníbal. No que diz respeito a ele, estou ciente de que minha autoridade tem pouco peso por causa de minha inimizade com seu pai. Mas regozijo-me que Amílcar tenha perecido, por esta razão, que se ele estivesse vivo, estaríamos agora envolvidos em uma guerra com os romanos, e este jovem, como a fúria e o tição desta guerra, eu odeio e detesto. Portanto, dou minha opinião, que os embaixadores sejam enviados imediatamente a Roma para satisfazer o Senado, outros para dizer a Aníbal que levasse seu exército de Sagunto, e entregasse o próprio Aníbal de acordo com o tratado com os romanos. Mas Hanão estava claramente em minoria no que diz respeito ao apoio cartaginês. A maioria dos membros do Senado cartaginês estava entusiasmada com a guerra nos primeiros anos. Após a Batalha de Canas em 216 a.C., Aníbal enviou seu irmão Mago de volta a Cartago com uma urna contendo mais de 200 anéis de sinete retirados de romanos que morreram no campo de batalha de Canas. Apenas os romanos de classe alta usavam esses anéis. Mago os derramou no Senado cartaginês. Gritos de júbilo encheram a casa do Senado e quase todos aplaudiram as palavras de Mago. Apenas o velho Hanão, o Grande, estava sentado em silêncio e sem sorrir. Finalmente, quando os aplausos diminuíram, Himilco, um aliado de Aníbal no Senado cartaginês, virou-se para Hanão e gritou: "E agora, Hanão? Você ainda se arrepende de termos escolhido Aníbal como nosso líder militar? Você ainda se arrepende de termos começado essa guerra?" Hanão se levantou e disse: "Eu teria preferido ficar calado nesta ocasião e não procurar estragar sua alegria com essas notícias que Mago traz, mas como Himilco me chamou para responder, seria rude e arrogante da minha parte não dar minha opinião. Sim, ainda lamento que tenhamos feito de Aníbal nosso líder militar, e sim, ainda lamento que tenhamos iniciado esta guerra. Você está pedindo dinheiro, suprimentos e reforços, as mesmas coisas que pediria se tivesse sido derrotado, em vez de vitorioso. Deixe-me fazer uma pergunta a você, Mago. Você diz que muitos dos povos da Itália se revoltaram contra Roma. Diga-me, Mago, alguma das 35 tribos do Lácio abandonou a causa romana?" "Não", respondeu Mago. "Isso significa que Roma ainda tem reservas consideráveis de aliados leais para seus exércitos.
Uma outra pergunta: Roma enviou algum emissário para pedir a paz? Não, respondeu o mago. Então ainda estamos em guerra, da mesma forma que estávamos quando o exército de Aníbal entrou pela primeira vez na Itália. Essas vitórias não mudam nada. Quantas vezes a vitória mudou na guerra anterior, como muitos de nós estão vivos para lembrar? Nunca nossas fortunas pareceram mais favoráveis em terra e no mar do que antes dos consulados de Caio Lutácio e Aulo Postúmio, mas nos consulados de Lutácio e Postúmio fomos totalmente derrotados nas Ilhas Égadas. A sorte da guerra pode mudar drasticamente, e eu digo que agora é a hora de restaurar a paz, quando estamos no auge da vitória e podemos fazer uma paz favorável a nós mesmos. Digo que, em vez de enviar mais suprimentos, ouro e mercenários para Aníbal, acabamos com essa guerra agora. Caso contrário, vamos nos arrepender algum dia quando os romanos tomarem a dianteira. Poucos no Senado prestaram atenção ao velho Hanão, e foi decidido enviar reforços a Aníbal. Mas o que houve? Parecia que o irmão de Aníbal, Asdrúbal, havia perdido uma grande batalha em Dertosa, na Espanha, para o velho Cipião, Públio, pai de Cipião Africano, e seu irmão Cipião Calvo. Grande parte de seu exército havia sido destruído e os cartagineses temiam perder sua província espanhola, onde tinham minas de ouro e prata altamente produtivas. O Senado decidiu enviar a maior parte de suas forças armadas e material para a Espanha, e enviou apenas uma força simbólica de 4.000 númidas e 20 elefantes para Aníbal. 2 exércitos de 25.000, cada um sob o comando de Mago e Asdrúbal filho de Gisco, foram enviados à Espanha para reforçar Asdrúbal Barca. Após a Batalha de Canas, muitas cidades, vilas e tribos italianas se aliaram a Aníbal, mas os romanos pararam de enfrentar Aníbal no campo de batalha e a guerra se tornou um atrito. Eventualmente, os romanos recuperaram a maioria dos ganhos que Aníbal havia feito, punindo algumas das populações que se aliaram a Aníbal, vendendo-as como escravas. Isso aconteceu com as populações de Capua e Taranto. Aníbal queria capturar um porto onde pudesse receber suprimentos de Cartago com segurança, mas os romanos conseguiram impedir isso. A marinha romana protegeu cuidadosamente os portos da Península Itálica e depois de 215 a.C., Aníbal nunca recebeu ajuda significativa de Cartago. Com Aníbal isolado na Itália, o entusiasmo pelo esforço de guerra diminuiu com o tempo. Em 211 os generais cartagineses na Espanha, Asdrúbal Barca, Asdrúbal filho de Gisco e Mago Barca obtiveram uma grande vitória sobre os romanos nas batalhas do Alto Betis. O pai de Cipião Africano, e Cipião Calvo, foram mortos. Havia apenas cerca de 8.000 sobreviventes de um total de cerca de 32.000 legionários que permaneceram na Espanha. Eles conseguiram manter a província romana no canto nordeste da Espanha. 2 anos depois, os romanos enviaram o filho de Públio Cipião, Públio, que ficaria conhecido como Africano, então com 25 anos para a Espanha com um exército. Ele conquistou Nova Cartago e derrotou Asdrúbal Barca na Batalha de Bécula. Asdrúbal Barca então decidiu recrutar um exército e levá-lo pelos Alpes para se juntar a Aníbal. Ele conseguiu, mas suas forças foram aniquiladas na Batalha do Metauro. Ele foi morto e sua cabeça decepada foi jogada no acampamento de Aníbal. O jovem Cipião então derrotou Asdrúbal filho de Gisco, e Mago Barca na Batalha de Ilipa. Em 4 anos, ele limpou a Espanha de todas as forças cartaginesas. Ou seja, as razões principais pelas quais os cartagineses não deram apoio a Aníbal eram complexas. As principais causas foram as seguintes. Primeiro, a prioridade em manter o controle da Espanha, que era rica em recursos, e muito importante para manter o Estado de Cartago. O segundo problema foi logístico. Mesmo se o Senado quisesse mandar apoio, seria muito difícil, devido ao controle romano sobre o mar. Aníbal não tinha nenhum local seguro para receber ajuda sem ser interceptado por Roma. O terceiro motivo, e talvez o principal, foi a divisão na política cartaginesa. Apesar de Aníbal ter a maior parte do apoio, à medida em que a guerra ficava mais longa e custosa, os cartagineses perderam cada vez mais o entusiasmo pela guerra, pois ela apenas se tornava desgastante, e eles sabiam que os romanos uma hora ou outra iriam iniciar um contra-ataque. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder. E não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.